Olá, como vai você? Uma alegria estar aqui de novo nesse canal para nos aproximarmos e falarmos de temas que lembram que você importa, né? Seguimos vivendo esse contexto de pandemia, de incertezas, e hoje nós temos um tema especial, que é a relação trabalho e família. Falaremos também de um livro que eu escrevi, tive o prazer de escrever junto com o Arthur Fernandes, que é egresso da UFPR, foi meu aluno, e que hoje a gente apresenta a vocês como mais uma maneira de nos aproximarmos. Então, logo o Arthur vai entrar ao vivo aqui conosco e compartilhar algumas reflexões tão importantes sobre essa relação trabalho e família. Nós vamos tratar também dessa figura no direito, que é o dano existencial, que na verdade é um convite que esse tempo nos faz para pensarmos sobre o que realmente importa, tanto no nosso trabalho quanto na nossa família. E essa live de hoje é apenas, ou a gravação, né, que vai ficar disponível, é apenas uma desculpa que a vida nos criou para nos aproximarmos e estarmos mais perto. E já vou chamar o Arthur para estar conosco. Bem-vindos nessa conversa. E eu quero, para quem não me conhece, eu sou a professora Liz Sobol, coordenadora do programa UFPR Convida e do projeto Você Importa. E vou ter a honra de compartilhar esse espaço hoje com o Arthur Fernandes, que é psicólogo, né, e autor do nosso livro que está sendo lançado, que é o Dano Existencial, Dano à Existência e Trabalho. Agradecemos aqui desde já, né, Arthur, pela tua presença, também pela Juruá, por termos acreditado também nesse projeto, e a Ana Carolina, que nos acompanhou e que logo vamos falar também um pouquinho. Então, bem-vindo, Arthur, é uma alegria compartilhar esse espaço contigo. Muito obrigado, Liz, muito obrigado, é sempre uma honra estar aqui participando, né? Eu já aproveitei algumas oportunidades, alguns convites para contribuir com o Projeto Convida, e sempre são ótimas oportunidades, eu adoro sempre estar aqui. Vamos contribuir um pouquinho mais hoje para falar desse tema tão importante, né? Esse momento tão importante também. Tá ótimo. Eu também quero dar boas-vindas a você que nos acompanha agora ao vivo e também no vídeo. Deixe o seu recado, pode mandar e-mail para nós. Quem está ao vivo pode participar pelo chat também, trazendo as suas questões, a sua opinião e nos contando como está essa relação trabalho e família por aí, né? O que a pandemia trouxe de novos desafios e como vocês estão conseguindo enfrentar isso, né? E esse espaço é exatamente para podermos refletir sobre será que nós estamos morando no trabalho, né? Ou trabalhando em casa? Isso é bem diferente. E que desafio é esse que nos cerca a hora que a gente tenta equilibrar todos esses pratos? E vai, então, nos acompanhar o Arthur para falar sobre isso. Arthur, como é que você está vendo esse contexto aí de pandemia e dos desafios, né? Tanto para as organizações, também para as pessoas, as famílias, nesse momento. O Arthur também faz atendimentos clínicos, então ele também tem acesso a outras vivências que podemos compartilhar hoje, né? Ok. Meu som está saindo legal aqui, só para garantir que o volume está bom? Eu estou te escutando bem. Ah, E o perfeito, pessoal que está perfeito. nos assistindo, se puder sinalizar isso, se está tudo ok também. Beleza. Então, respondendo a tua pergunta, eu gostei muito que você trouxe justamente o primeiro ponto que eu gostaria de comentar, né? Não apenas a gente está aqui falando de um ponto de vista acadêmico, alguma coisa assim, né, por detrás, digamos, de tudo que está acontecendo, mas eu tenho essa característica também de ser um psicólogo clínico. Então, de fato, eu acabo transitando e vendo a experiência de muitos profissionais diferentes, né? Desde uma empregada doméstica até um médico de linha de frente contra o Covid, de um engenheiro civil até alguém que tem uma lojinha na esquina, né? Vamos dizer assim. E o fato é, está afetando todo mundo, em todos os sentidos.
Cada pessoa está sendo afetada de um jeito muito específico por isso tudo que está acontecendo, em todas as dimensões. Mas dá para a gente dizer que tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente vê logo de cara que está pegando todo mundo de uma forma meio parecida. A gente começa um pouco pelo que você falou, né? A gente está trabalhando em casa ou está morando no trabalho, né? Quando a gente olha para toda essa questão, a gente logo vê que essas fronteiras, né, essas divisões entre essas diferentes dimensões da nossa vida pessoal, vida familiar, elas estão sendo cada vez mais atrapalhadas, meio atabalhoadas, assim, né? Aos trancos e barrancos a gente está tentando redefinir. A gente fala muito de novo normal, fala tanto, pô, quase mais de um ano aí falando desse negócio, né? Ou seja, tem que redefinir muita coisa. Isso é muito importante para cada pessoa. Então, de todo mundo que eu atendo do ano passado para agora, não tem como em algum momento a gente não ter falado dos efeitos que tudo isso está tendo nas pessoas, né? E acontece que talvez o maior desses efeitos, né, fora tudo que está abatido, que a gente fala, né, de todo o cansaço que isso causa, toda a insegurança quanto à nossa saúde, a saúde das pessoas próximas, né? A gente vê também que na prática as nossas relações acabam mudando, né? A forma que a gente se relaciona com o trabalho, a forma que a gente se relaciona com o nosso grupo familiar, com os nossos amigos, com nossos parceiros, nossas parceiras, tudo acaba tendo que sofrer uma adaptação. Só que é algo muito novo. E a gente ainda não sabe onde é que a gente está indo, o que, que a gente tem que fazer para conseguir se adaptar a isso. Né? A gente não sabe nem quanto tempo a gente vai ter que se adaptar a isso, não sabe nem se vai durar para sempre essa adaptação, se vai retornar. É muita coisa para responder. E está Sabe, todo mundo Arthur? nessa jornada buscando. E aí? Sabe, Arthur, tem pesquisas sinalizando que pessoas que passam por momentos de crise sem ter uma expectativa de quando, na verdade, essas crises vão passar, elas saem melhor, saem mais fortalecidas e com menos risco de desenvolver desgastes emocionais, né? Então, de fato, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar e se vai realmente acabar ou simplesmente ter uma nova Vai se realidade, integrar. né, articulada com todo esse Uhum. novo desenho, mas o principal é a gente entender que o tempo de sobrevivência, de termos o tempo todo ações apenas para sobreviver a mais essa semana ou a mais esse semestre, elas não são mais suficientes. A vida continua, né? Nós precisamos, na verdade, fazer escolhas mais intencionais, entendendo que é esse o contorno que nós temos agora, que a gente não tem o controle sobre o futuro, não sabe como vai ser para frente, mas a gente sabe que esse é o contorno aí de um médio prazo. E então, que escolhas a gente pode fazer nesse momento em que a vida de repente virou muito concentrada em casa, remota, onde há uma mistura e uma intensificação da dificuldade de delimitar a vida pessoal e o trabalho, principalmente em relação ao tempo. Então, nós temos aí tecnologias de mediação, de informação, que nos ajudam muito, ainda bem que temos, porque senão seria muito difícil, muito mais difícil enfrentar essa pandemia. No entanto, ela nos coloca numa condição do trabalho estar em toda hora e em todo lugar. Né? E esse trabalho a toda hora, a todo lugar, ele está fundamentado numa noção de disponibilidade permanente. Eu preciso estar o tempo todo permanente, disponível, voltado com a minha atenção ao trabalho, ainda que esse trabalho não esteja me demandando, ou ainda que eu não tenha condições concretas de dar esse retorno nesse momento. Né? Então, só que isso traz uma sobrecarga, um esgotamento, de um alerta e de uma sensação de estar sempre devendo, sempre atrasado e de um sofrimento que até o Christopher Dejour nos sinaliza, que é o medo da incompetência. Se eu não responder agora, como vai ser? E aí é muito curioso, porque nós temos em nossas mãos o controle, por exemplo, de um WhatsApp que é muito usado hoje para os contatos de trabalho e a todo tempo, em todo lugar, não só de trabalho, né, mas também da família estendida, de amigos, mas o trabalho especialmente nos invade a todo tempo e lugar por essa via. E a gente tem, por exemplo, um recurso que é
não tornar visível se eu acessei ou não aquele documento, né? Mas a maioria das pessoas não usam esse recurso e acabam ficando vítimas da sua própria curiosidade e da tentativa de controle do outro. Será que alguém viu o que eu já mandei, né? E aí é muito interessante porque a gente vai criando armadilhas. E eu acho que, né, quando a gente teve a oportunidade de escrever o livro e fazer esse estudo sobre o dano existencial, a gente tratou bastante, né, Arthur, nas nossas conversas, no texto também, das armadilhas que nos cercam hoje, que muitas vezes a gente vai entregando ao trabalho, ou vai se confundindo com os projetos de trabalho, como isso, se isso fosse a nossa única identidade, vai se perdendo em outros projetos pessoais ou na vida de relações, e aí esperamos do trabalho muito mais do que ele pode nos dar enquanto retorno afetivo, né? Então, eu queria compartilhar um pouco essa ideia contigo, como que tá, né, essa noção dessa disponibilidade permanente, dessa cultura da urgência e também o quanto isso é armadilha e a gente vai colocando essa expectativa de um retorno afetivo que o trabalho não pode nos dar. Para quem está chegando agora, nós estamos falando aí da relação trabalho e família, uma oportunidade também para falar, para divulgarmos nosso novo livro que se chama Dano à Existência e Trabalho. Agradeço a editora Juruá por esse apoio, também por ter acreditado neste projeto, né, e está nos acompanhando também nesse momento. Ok. Então, olha só, eu gostei muito desse termo que você usou, que é disponibilidade o tempo inteiro. E, de fato, é isso, né? A gente, para dar conta dessa adaptação de que você falou, da sobrevivência, a gente acaba tendo que ficar hiperconectado, né? Hiperconectado para dar conta do trabalho, para dar conta da nossa vida social, já que não dá para ir nos mesmos lugares que a gente ia antes, né? Porque volta e meia baixa um decreto, volta e meia piora, melhora, né? Então, a gente está usando a conexão para conseguir sobreviver. Mas às vezes essa hiperconexão acaba se colocando como um inimigo contra viver também isso, né? Tem muitos memes eu vi ultimamente, né? Principalmente quando eu estava batendo março aí, né? 2 meses atrás, memes assim da pessoa piscando, março de 2020, a pessoa piscava era março de 2021, né? Parte a gente tem essa sensação, né? De que a coisa parece que simplesmente está tudo em pausa. Mas a verdade é que não é essa, não está em pausa. As coisas ainda estão acontecendo. E é muito importante a gente olhar para essa vida que a gente está vivendo enquanto as coisas parecem tão travadas. A gente ainda está fazendo escolhas diárias, é importante pensar na responsabilidade dela. E como... E pode Pode falar. falar. Não, o que me ocorre, pode concluir. Eu ia falar simplesmente assim, que como todo obstáculo, como todo problema que a gente encontra, a primeira coisa para a gente entender o que a gente pode fazer é entender o que está acontecendo, né? Fazer um mapeamento inicial. A gente faz isso com consultoria em empresa, a gente faz isso na clínica, a gente também faz isso sobre a nossa própria vida. Então, eu ia começar por aí, mas pode falar aí o que você ia falar que eu vou logo depois aí. Então, bem articulando com o que você citou, como é que tá, né, a vida do cotidiano das famílias e também esse malabarismo em tentar equilibrar essa relação com o trabalho, porque, por um outro lado, na pandemia, a família também está a toda hora, em todo lugar, né? E como é que a gente dá também esse limite para nós mesmos e para a família, principalmente famílias com crianças pequenas? Eu tenho 2 aqui, não tão pequenos, eu fico já tem aí todo um exercício para conseguir fazer minimamente uma organização. Eu não posso imaginar o desafio que está sendo para quem tem crianças pequenas, né? E aí também pensar que a OIT, no ano passado, em novembro, ela fez uma recomendação à Organização Internacional do Trabalho, exatamente sobre a questão de saúde mental e a pandemia, e ela sinaliza a importância das organizações e dos gestores se aproximarem daquelas pessoas que trabalham na sua equipe e conhecerem um pouco
qual é o real contexto e realidade, e o real contexto e as condições, os contornos cotidianos que esses trabalhadores estão enfrentando e buscar, junto com eles, soluções para adaptar as condições de trabalho, para que seja de fato viável seguir realizando o trabalho com uma diminuição de danos sobre as relações familiares. Então, ter acordos de horários que serão trabalhados, ter acordo até às vezes modificar, saber de fato se essas pessoas têm conexões, equipamentos adequados para as exigências que estão sendo feitas, ou às vezes para reuniões que não podem ser interrompidas, né? Então, fazer esse levantamento como uma forma de prevenção e de suporte emocional nesse tempo que está com tanta instabilidade, principalmente aqueles que estão em trabalho remoto, mas não só. E os profissionais de saúde, né? E tantos outros de trabalhos essenciais que eles não têm muita escolha, eles precisam sair das suas casas. E nem sempre as escolas estão ativas, nem sempre as pessoas estão em condições de cuidar das crianças, ou até de alguém doente, né? E por vezes isso nem pode ser sinalizado para os seus gestores, né? Então, nesse momento, é fundamental a gente ter tolerância, aproximações, mesmo que via tecnologia, e consultar como estão as pessoas que estão perto de você. Porque é uma ilusão a gente achar que os profissionais de psicologia, de psiquiatria, que vão dar conta das nossas demandas emocionais mobilizadas pela pandemia. Eles serão apenas um suporte e serão, enfim, essenciais para tratamentos de fato em situações de maior vulnerabilidade. No entanto, é responsabilidade de todos nós coletivamente olharmos um para o outro, darmos suporte um para o outro. E aí tem um papel essencial, tanto de gestores, mas também de colegas, né? De poder articular uma maneira adequada que o trabalho também possa favorecer e ter um ajuste nesse contexto para que seja possível, sim, trabalhar. O trabalho é um lugar possível, potencial, de reconhecimento, de vida, né? Citando novamente o Christophe Dejour, o trabalho é um potencial, sim, de nos trazer sentido, mas para isso ele precisa estar fundamentado num respeito e num reconhecimento da existência de cada um, e também da existência enquanto um sujeito, não que não tenha que ter regras, mas essa possibilidade de um diálogo, de achar soluções coletivas num momento tão atípico, ele pode trazer essa vivência de fortalecimento das pessoas diante da pandemia, né? E a cada família vai ter uma maneira de enfrentar, então também não é justo, e uma maneira, uma condição, e cada pessoa, na verdade. É a mesma tempestade, mas cada um está no seu barco com um recurso com os recursos que lhe são próprios, da sua história, da sua condição de vida, do seu contorno social, e a gente precisa respeitar isso. Então, vocês que estão nos assistindo, não se compare, né? Não ache que o outro está enfrentando melhor ou pior essa situação. Nós não estamos atrás do prêmio da melhor família para enfrentar a pandemia, ou a melhor mãe da pandemia, né? O que a gente quer mesmo é que cada um possa enfrentar da melhor forma, com menos impacto, com redução de danos, né? Tanto para o nosso trabalho, também como nossa vida afetiva. E aí, Arthur, nós temos muito esse conflito, né? Entre, na verdade, uma hiperconvivência familiar e uma restrição da convivência externa, o que põe as nossas famílias num lugar ainda mais central sobre o retorno afetivo e a nossa identidade e a nosso suporte emocional, e também momentos de alegria, de aproximação, que estão muito limitados com outros grupos. E também tem aquela questão de pessoas se sentindo solitárias estando no meio de uma família, e outras vivendo sozinha e ainda assim não sentindo solitária. Você também tem percebido isso?
Pois é, eu tenho percebido bastante, bastante mesmo. É uma coisa que na terapia, né, a gente até vê acontecer muito no final de todo ano, naquela época de reunião familiar, né, que tem aquela época natalina, de época de festas, né? É uma época que o pessoal convive muito. Historicamente, a gente sabe que sempre teve os clientes, né, os pacientes estão muito mais em crise, geralmente nessa época. Muitas vezes tem aí taxas de suicídio aumentado nesse período, e muito por causa do convívio familiar. Isso a gente está falando na época que era uma vez por ano. Hoje em dia a gente é obrigado a estar nesse núcleo, né? Um núcleo que é capaz de trazer tantas coisas boas, mas também pode ser fonte de tanto conflito se não for bem vivenciado, né? E eu acho, eu queria trazer aqui um ponto, e eu já volto nesse aqui, eu quero complementar um pouco a tua fala, né, para trazer isso para o efeito da família. Você falou bastante de questão de singularidades de cada um, mas a gente também tem algumas coisas que são bastante gerais que está todo mundo vivenciando nesse momento, né? E que eu percebo, caramba, às vezes eu vejo isso 2, 3 vezes no mesmo dia de atendimento com os meus pacientes, né? Isso aparece na fala de todo mundo de uma maneira ou outra, né? Que isso que está acontecendo agora na pandemia, todas essas novidades, elas não acontecem do nada, elas aceleram algo que já estava acontecendo, um processo que a gente já estava vivenciando. E a gente fala isso muito no livro, né? É um processo muito profundo que a gente pesquisou bastante, escreveu. Aqui eu vou dar um geral bem por cima de alguns pontos que daí vão afetar a família, como você está trazendo, né? Mas que a gente já estava vivendo há décadas, né? Toda uma mudança de como a gente vivia a relação com o próprio trabalho, com a nossa própria carreira, né? Antes a gente entrava numa carreira, entrava numa empresa, fazia carreira dentro da empresa. Né? Hoje em dia a gente tem que fazer a carreira costurando empresas, costurando trabalhos, né? Vira nossa responsabilidade. Tinha hierarquia, agora a gente bebe no barzinho com o chefe, né? A gente começa a tratar o trabalho como se fosse a nossa família, quase, né? A gente não é mais empregado, a gente é colaborador, né? A gente começa a trazer várias coisas e dar um ar afetivo para o nosso trabalho. Como você falou lá no começo, buscando no trabalho coisas que muitas vezes o trabalho pode dar, mas outras vezes ele não pode, né? E o trabalho ele já vinha adquirindo uma posição cada vez mais central na nossa vida, né? Cada vez mais demandante, né? E daí de repente chega uma pandemia, essas novas tecnologias, né? Que ele é toda hora, todo lugar. Inclusive agora é basicamente o slogan da Americanas, né? É tudo a toda hora, em todo lugar. Eu achei fantástico isso, né? Quase virou um capítulo do nosso livro, acabou não sendo o título de capítulo, né? Mas a gente usa um termo muito parecido ali. Então olha como está em voga essas coisas, né? O livro que a gente escreveu, começou a escrever antes da pandemia. Ou seja, tem todo um contexto que está vindo. A pandemia acelera esse contexto. E daí um trabalho que já era tratado um pouco como família, de repente começa a competir mais ainda, literalmente, com o tempo familiar, né? Antes a gente já tinha todas essas tecnologias da informação, a gente levava o nosso laptop, o nosso notebook para qualquer lugar era o nosso escritório, a gente estava esperando um voo, né, na sala de embarque, a gente já estava ali trabalhando, adiantando umas demandas, né? Às vezes a gente trazia trabalho para casa e tudo mais, né? E hoje em dia, parece que isso começa a virar mais a regra, né? E isso é muito perigoso para a gente. Então, Teve Arthur, alguns. tem. Ah, pode falar. Desculpa, eu queria só incluir aqui o Charles Taylor na nossa conversa. Ele Manda ver. tem o Charles Taylor nos chama muito atenção a essa sociedade que a gente está vivendo, e ele tem uma frase uma ideia que eu gostaria de trazer para cá, que ele fala assim: não se trata apenas das pessoas sacrificarem seus relacionamentos amorosos, o cuidado dos filhos, na busca da carreira. Algo nesse sentido sempre aconteceu. A questão hoje é que muitas pessoas sentem-se convocadas a fazer isso. Acham que devem fazer isso, pensam que sua vida seria de algum modo desperdiçada ou incompleta caso não fizessem isso. Aí, né, eu acho que um alerta de uma naturalização, quase que a gente vê muito aí nos contornos nos estudantes de universidade, né? Que é quase uma obrigação entre escolher
eu vou ser bem-sucedido na minha carreira ou eu vou constituir um projeto família, né? Ou uma relação amorosa de mais estabilidade ou referência, porque afinal isso vai me exigir. E eu queria trazer esse elemento, então, de uma naturalização de que a grande identidade ou o grande referencial que nos atribui valor nessa sociedade ser o trabalho, né? Que ele é essencial. Eu particularmente gosto muito do meu trabalho, do teu também, Arthur, mas e sou muito apaixonada pelo minha família e também pelo projeto família, né? E e eu sei dos desafios cotidianos que eu enfrento para conseguir lidar com essas duas dimensões que são tão importantes para mim, e que imagino mesmo, e vejo até dos nossos alunos, né, muito esse discurso. Ah, eu não sei se é o momento de eu firmar uma relação, ou de eu pensar de fato em algum projeto pessoal para além da carreira, porque isso vai impedir a carreira, né? Que, que disponibilidade é essa permanente, exigida e naturalizada? Aí no livro mesmo, né, Arthur, nós discutimos uma dimensão que é essa expectativa aumentada em relação à carreira. E eu queria aproveitar, agradecer todos que estão nos acompanhando e abrir, né, essa possibilidade de vocês, se vocês quiserem comentar aí pelo chat também, trazerem as perguntas, né? Esse é um lugar também de diálogo. E contar pra gente como é que está sendo esse desafio e se você também já vivenciou em algum momento essa imposição dentro do contexto do trabalho, até da universidade, com uma naturalização de que ou você escolhe a carreira ou você escolhe o trabalho. Numa pesquisa, eu estava entrevistando um trabalhador e era um gestor de uma instituição bancária e ele falou, uma mulher, na verdade, e ela estava bastante mobilizada diante de uma conversa que ela tinha tido com um colega gestor de muito sucesso, que ela ocupava o cargo que ela desejava também um dia ocupar, e ele falou: olha, depois que eu me separei, eu consegui então me dedicar e por isso hoje eu estou aqui. Então, assim, ó, uma sugestão: se você realmente quer esse cargo, é melhor você se livrar logo desse casamento, né? Então, são tipos de naturalização, né? Ou ainda não, é melhor você não ter filhos, né? Ou mulheres que vão protelando Nossa. muito essa escolha e ficam muito em dúvida sobre a escolha de seguir um projeto de maternidade ou não. Por sentirem uma sociedade que apoia pouco essa dimensão familiar e de acompanhamento dos filhos, né? E da própria família. Porque é muito diferente ter um filho e ser mãe, estar nessa relação de mãe e pai e ter a dedicação que isso nos exige. Então, Arthur, queria seguir um pouco aqui com você e com quem está nos acompanhando, é, falando um pouquinho, né, desse envolvimento e dessa certa naturalização da gente ter que escolher, né, entre trabalho e família, e se de fato precisa ser nessas condições, e o que está por trás disso, que mecanismo, o que a gente, e por que as pessoas acabam se entregando a isso e se sentindo até culpada, pedindo desculpa, eu tenho uma família, né? Quando elas não podem se dedicar ou escolhem não abrir um e-mail no final de semana, ou demoram para responder uma mensagem de WhatsApp no final de semana. Pois é, eu vou puxar a sardinha para minha experiência pessoal aqui para o meu lado, né, Liz? Eu sei que você tem família constituída há tempo, né? Você já é mais veterana do que eu nisso, mas eu, no meio dessa pandemia, duas coisas bem interessantes aconteceram. A primeira é que eu me casei e decidi morar com minha esposa no meio, assim, na metade final do ano passado, no melhor momento mais propenso do mundo, né? E a segunda foi que, desse último mês, eu comecei a trabalhar 100% de modo virtual, fazendo todos os meus atendimentos online, coisa que eu já trabalhava online há bons anos, comecei antes da pandemia, só que começou a ficar uma série de problemas e eu trouxe 100% para online.
Eu, na minha vida pessoal, estou tendo que enfrentar essas questões. Eu nunca posso esquecer uma das coisas que é muito norteadora no meu trabalho, que é pensar a seguinte coisa: sempre que a gente faz escolha, a gente tem que sacrificar algo, né? Toda escolha exige deixar algo de lado, né? Quando a gente entra por uma porta, a gente fecha outras, assim por diante. Só que olha que interessante a tua fala, né? E é uma coisa que realmente eu vejo muito. Parece que virou 8 ou 80. Não se trata mais de fazer uma escolha equilibrada. Parece que virou ou família ou trabalho. Virou uma questão de prioridade. Parece que quando você precisa colocar essa prioridade, alguma coisa precisa ser sacrificada, a tendência, por causa dessa naturalização social que você está falando, é a pessoa ir lá escolher o trabalho. A família fica em segundo lugar. Né? Ah, filhos e tal, tanto para homens quanto para mulheres. Para mulheres, com toda certeza, sentem muito mais, né? Mas, poxa, filhos vão sendo postergados, né? Relacionamentos vão sendo deixados de lado. E aí eu vou trazer um outro termo aqui para essa coisa que você falou, falar um termo técnico e trazer uma coisinha mais cultural aqui, porque eu sou psicólogo dos memes, não adianta, né? Eu não consigo fazer uma sessão de terapia sem trazer um meme, para quem me conhece. E tem um termo bacana que é a empresarização, né? Para a gente dar conta de todas essas demandas novas, dessa grande responsabilidade que a gente acaba tendo, poxa, ter responsabilidade pelo nosso próprio futuro, né? É muito legal, porque a gente não precisa mais seguir o emprego que nosso pai e nossa mãe tinha, né? Ter que seguir um negócio familiar, por exemplo. Não, eu posso escolher agora, fazer minha vida. Mas isso é muito pesado para a gente. E uma das respostas que a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, começou a dar foi tentar tratar a nossa própria vida como uma empresa. Né? A gente começa a calcular tempo, a gente começa a pensar em tudo como investimento, a gente começa a pensar em termos de lucros. Né? E, de repente, as nossas próprias relações vão sendo empresarizadas. A gente começa a pensar numa lógica de lucro dentro das relações. Aí vem pessoas como Bauman, por exemplo, e vão trazer aquela questão, né, da sociedade líquida, o amor líquido, né, essa desconexão muito fácil. Ah, se não está sendo legal, vou desconectar aqui rapidinho. Né? E é muito mais fácil a gente deixar a família e os relacionamentos de lado pelo trabalho, que a gente acha que é o trabalho que vai nos dar 100% do significado, e a gente usa uma lógica de trabalho na família. A gente coloca a família, trata o trabalho como família e a família como trabalho. Né? Eu tava jogando um jogo, um game chamado Subnáutica essa semana, que trazia, era um futuro distópico, todo muito maluco, assim, com uma empresa transgovernamental, sabe? E era uma coisa assim, daqui milhares de anos. De repente eu pego um fragmento de uma informação de um livro fictício lá dentro do jogo. Eu queria até trazer um pedacinho aqui, porque foi muito engraçado. Eu vi aquilo no futuro distópico, eu pensei, cara, mas isso é o que a gente está fazendo hoje, né? E daí era um manual de como se relacionar em relacionamentos amorosos, né? E daí falava lá essa autora fictícia, né? Se o membro de um relacionamento se sentir ameaçado com ciúme, ele deve examinar seu próprio modelo de negócios e perguntar se está apresentando um desempenho competitivo, pois há sempre espaço para melhorias. E eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é um futuro distópico, isso é o que na prática a gente já faz hoje em dia, né? Quase que tratar essas relações como um negócio, né? Família como um negócio, o casamento, instituição de criação de filhos, né? Parece que é todo um cálculo, não só financeiro, mas de todos os tipos de investimento que você vai fazer, né? O, E isso o, deixa... Ah, pode pode falar. falar. Pode Não, concluir, isso ia desculpa. deixar, ia concluir como isso acaba dando mais prioridade para o trabalho e como isso acaba fragilizando as relações familiares, amorosas, paternais, maternais, enfim, todos os tipos de relação. E por isso que é muito mais fácil a gente ir para o trabalho de novo sempre, né? Eu estava lembrando do Vincent de Goulejat, no livro Gestão como Doença Social, que ele traz esse termo da contabilidade existencial e o quanto a gente volta para nós mesmos um olhar gerencialista de uma gestão de si e que caímos numa quantofrenia, que ele chama, que é uma doença das medidas, né? E que eu lembrei quando você fala, né, dessa relação aí, dessa realidade colocada no jogo, que a gente vai quantificando e vai
criando métricas, não que elas sejam em si mesmo problemáticas, mas que ênfase é essa, né? Que lógica é essa que a gente tem imposto a nós mesmos, de uma superação, uma necessidade de superação constante, de uma supervalorização do desempenho. Nós temos aí contribuições excelentes do Byung-Chul Han, por exemplo, que é um filósofo sul-coreano, que é professor na Alemanha, e ele destaca muito que nós vivemos nessa sociedade do desempenho que o que nos impede o cansaço, né, de fato assumir os nossos limites humanos e que intensifica essa exploração de si e também a contabilidade existencial. Se por um lado as tecnologias, as práticas organizacionais de gestão que a gente mais atuais que a gente fala, que fazem um cerceamento emocional, né, do sujeito no trabalho, também a ideologia que perpassa a nossa sociedade, essa ideologia do direito de ser feliz, da necessidade da obrigação do sucesso, né, também do discurso do direito de ser de autorreferência, que basta o sujeito que ele esteja sentindo aquilo, que para ele seja verdade, então é verdade. Então a gente impera numa sociedade que centra no desempenho, na aparência, o que vale é a sua performance, e não como de fato estão as suas relações, não como de fato estão as suas atividades ou até a tua saúde, importa é a imagem de performance que você apresenta. Esse sujeito essa sociedade não tolera nada que nos fixe em referências institucionais, afetivas, familiares, históricas, espirituais, porque ela centra toda a nossa realização nessa capacidade de autorreferência, de olharmos para nós mesmos e como centro da nossa vida, e que basta que eu seja feliz, então a minha vida terá sentido. O que na verdade é uma ilusão, né? Nós temos vários autores deste contexto atual, marcando o quanto o individualismo tem fragilizado os nossos laços sociais, tem dificultado a nossa capacidade de enfrentamento dos fracassos que são parte da nossa existência e que tem aumentado, inclusive, a nossa fragilidade e o nosso sofrimento emocional por abrir mão dessas referências. E a família, sem dúvida, é uma dessas referências que tem sido colocada em teste nessa sociedade que o Theodore Dalrymple cita como uma sociedade mimada desse direito de ser feliz e da autorreferência. E ele é muito duro, sabe, Arthur? Mas eu acho muito interessante a análise que ele faz, falando que nós vivemos nesse sentimentalismo tóxico. O dano existencial, que é essa figura, então, do direito, que fala dos danos que o trabalho pode trazer à vida de relações, o que envolve a família, mas também ao nosso projeto de vida, aquilo que a gente deseja realizar e também se expressar na nossa sociedade, é um olhar e, na verdade, um convite, né, que a vida está fazendo via uma figura do direito, legitimando essa discussão, chamando atenção. Como estamos levando, que lugar estamos dando para o trabalho? Mas nessa sociedade do direito de ser feliz, há um risco, sabe, Arthur, que é a gente sair do lugar de responsabilidade e tentar olhar para a empresa ou para as relações sociais e sempre achar um culpado por eu estar numa condição que nunca é aquela condição da ilusão do direito de ser feliz, né? Ninguém é feliz sempre, gente. Ninguém tá bem sempre. As famílias têm todas as suas confusões, os seus conflitos, né? Isso não quer dizer que não tenha valor. Todos nós passamos por dificuldades, por fracassos, né? Agora, não poder falar disso e quando o fracasso chega, levar sobre os próprios ombros, como se fosse simplesmente, né, uma fragilidade, uma insuficiência nessa sociedade de performance, é muito pesado. Então, a gente precisa olhar para isso e entender que o dano existencial, esses impactos do trabalho,
na vida de relações e na vida, nos nossos projetos de vida, ele tem dois lados. Ele tem sim uma sociedade que nos cerca, que nos impõe valores de que a nossa identidade mais visivelmente reconhecida é centrada no trabalho, que também nos dá uma inserção na sociedade de consumo, né, que também nos dá materiais para a gente parecer melhor nas redes sociais e ter outros retornos afetivos dessa dimensão. Essa sociedade, por outro lado, a gente tem que entender que buscar culpados é nos isentar do quanto a gente é também responsável pelas nossas escolhas. Não podemos escolher tudo, mas há algumas possibilidades. E aí eu gostaria de abrir aí para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que você tem buscado, que soluções criativas você tem buscado ou conhece para tentar articular essas duas dimensões tão preciosas da vida, né? O trabalho e a família nesse contexto. Então, quem quiser pode registrar aí alguma ideia. E nós temos também, Arthur, uma pergunta que eu agradeço, que fala sobre a tecnologia e o impacto na construção da dignidade do trabalhador, né? Entendendo a dignidade do trabalhador composta aí pelos direitos de personalidade, também os direitos, né, centrado aí exatamente na existência e nessa figura que a gente está falando. Então, se você puder falar um pouquinho disso, e aí a gente tem mais 20 minutinhos dessa conversa e logo a gente vai entrar um pouquinho nessas soluções, né, criativas que estão no nosso âmbito de escolha. Perfeito, perfeito. Olha, eu queria começar pegando uma frase que eu acho que encapsula muito do que você falou, né? Que é perdão se eu estiver pronunciando o nome errado, é Edith Seligman Silva, né? É uma psiquiatra que a gente tem que fala, vamos ver se eu lembro aqui, nós vivemos numa sociedade em que o futuro é desvalorizado, né? Ou seja, nada do que você fez por mim ontem importa hoje, né? Então a gente se desprende do passado, né? O passado é desvalorizado. Então nada do que fez ontem para mim importa hoje. O presente é fugaz, né? Então tá passando tudo muito rápido, tudo é para ontem, você tá fazendo tudo muito corrido, né? Você tenta segurar e já escapou por entre os dedos. E o futuro é incerto, né? Um futuro que a qualquer momento pode mudar o rumo, né? A gente tem uma sociedade, uma vida tão flexível que também é difícil a gente conseguir achar o nosso caminho sólido ali, né? Porque hoje eu posso estar casado, amanhã eu posso estar solteiro. Hoje eu posso estar no Brasil, amanhã eu posso estar morando na Austrália. Hoje eu posso ser psicólogo, amanhã eu posso ser youtuber, né? Todas as dimensões da vida são muito maleáveis, né? Então o que importa? Importa o que você pode fazer para mim agora, né? E rápido. Faça bem, faça rápido, né? E aí entra essa questão aí que foi trazida da tecnologia. Porque a tecnologia, essa demanda, assim, não é uma demanda nova na sociedade. Isso a gente sempre demandou coisas um do outro, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil fazer essas demandas por causa das tecnologias. E aí você mencionou muito bem os direitos da personalidade. E um dos direitos que a gente está tratando cada vez mais hoje em dia é o direito à desconexão. E o direito à desconexão é um ponto muito importante, muito precioso, né? A gente tem contratos de trabalho cada vez mais maleáveis. Mas é importante você ter algum tipo de contrato, algum tipo de vínculo estabelecido. Não precisa ser um CLT clássico, né? Mas você precisa ter claro quais são as regras do jogo que você está jogando, né? Seja você empregador, seja você trabalhador, né? Porque se a gente não conhece direito essas regras, tudo está valendo. E o outro sempre vai ter demanda. O outro sempre vai ter. A gente não vai saber colocar o limite. E com as tecnologias de comunicação, de informação, que nem a gente está aqui fazendo uma live, bastou 2 toques aqui do meu dedo para eu estar aqui falando com você para muita gente, isso vai ficar gravado em vários lugares. Olha a facilidade que a gente tem, né? A gente precisa aprender a dizer esse não, porque a demanda sempre vai vir. E aí é importante, dentro da questão do próprio direito mesmo, assim como você bem falou, né, o dano existencial é uma figura do direito que a gente pode usar para defender, né, de não ter a nossa existência, tanto na nossa vida de relações, quanto no nosso projeto de vida destruído, muitas vezes por um trabalho, por algum outro motivo, a gente também não pode se sobrecarregar para além do que está no nosso contrato de trabalho, nas regras do jogo que a gente tem aí por lei muitas vezes, porque a lei nos protege nesse sentido.
O direito à desconexão, né, fala claramente que se algumas coisas não estão previstas ali no que vocês estão combinados, você pode pedir um amparo legal, porque a pessoa, o teu empregador, por exemplo, não pode estar o tempo inteiro te trazendo demandas. O teu empregador tem que dar espaço para você ter a tua vida pessoal. Ele não pode invadir isso. Você tem defesas legais. Isso fala muito da dignidade da pessoa, né? São coisas que estão na nossa própria Constituição, né? Você ter essa vida de relações, esse momento de ter o convívio com as outras pessoas, de você ter qualidade. Então, esse é o principal ponto, né? E se a gente não tem um contrato de trabalho, cai ainda sobre nós decidir. É a nossa responsabilidade. Aí a gente começa a encaminhar para as respostas, né? Como é que eu faço esse equilíbrio, né? Se eu não tenho um contrato muito protegido. É tudo, porque a gente tem visto que essa dificuldade de limite entre a vida pessoal e o trabalho não é só daquele que tem um contrato formal. Cada vez mais, né, profissionais autônomos, empreendedores, até estudantes, né, acabam transcendendo e se perdendo um pouco neste cuidado pessoal que é tão importante nesse tempo de incertezas e desgastes próprio do contexto que a gente está vivendo e que daí passa a ser central a gente olhar para essas potencialidades de escolha, nos tratando com dignidade e também quero retomar que a dignidade, né, nesse momento de enfrentamento disso, está não só na gente buscar reparo na justiça diante de um dano percebido. Mas é importante a gente perceber que entrar na justiça contra uma empresa ou, né, enfim, buscando reparação por dano existencial, ele é a última instância. É tarde Enquanto as demais, né? nossas relações estão lá, enquanto a nossa família está por perto e temos saúde, esse é o melhor momento de se posicionar e ter uma conversa franca com o seu supervisor ou com aqueles que trabalham junto e falar: olha, eu estou com um contexto que eu estou com uma pessoa doente na minha casa e eu estou com crianças para cuidar ao mesmo tempo e eu sei que esse trabalho que a gente faz é super importante, mas eu não tenho condições de entregar nesse prazo. Então, como é que nós vamos fazer? Será que eu peço uma licença para esse momento? Será que eu pego umas férias, né? Tem gente que tem esses que não conseguem tirar licenças e acabam pegando férias nesse contexto, ou eu vou ter uma redução de salário. Em algumas empresas eu sei que foram feitos ajustes assim, mas é importante você ser leal, qual é a tua real condição de entrega e falar isso para as pessoas que trabalham com você. Essa é uma maneira. E, por outro lado, também explicar dentro da família. Olha, eu tenho reuniões centrais nesse horário, né? Porque o trabalho remoto, ele não é necessariamente todo ao vivo, todo simultâneo. É síncrono, né? E há uma certa flexibilização em algumas tarefas, em alguns momentos, que podem ser negociados, dependendo da atividade de cada realidade. Mas sem um diálogo, sem uma tolerância humana, isso não vai ser possível, né? Então, eu acho que é isso que a vida nos pede agora, de a gente se aproximar como seres humanos e achar novas maneiras de enfrentar essa realidade. Afinal, ninguém tem experiência de pandemia há mais de um ano, de trabalho e família há mais de um ano. E aí, sobre a articulação entre trabalho e família, ainda sobre a questão da dignidade, no nosso livro a gente trabalha um pouco mais essas dimensões, né? Inclusive há um capítulo bem conceitual que trata do dano existencial, da história do dano existencial, relaciona com outros conceitos jurídicos e que pode aí ser de interesse de alguns de vocês. Mas agora, encaminhando aí nossos últimos 10 minutos, eu gostaria de, junto com o Arthur, fazer algumas reflexões sobre qual a nossa possibilidade de escolha, saindo desse lugar de comparação e sem aqui
querer dar receitas prontas, né? Mas buscando, de fato, uma valorização do potencial que está em suas mãos, nas mãos de cada um, de enfrentar esse momento tão que o imponderável tem nos tocado, que a gente não controla, que nossos limites humanos estão muito escancarados, que os nossos limites organizacionais também estão escancarados, né? E se você não sabe muito bem como seguir, a sua empresa, o seu chefe, o seu grupo de trabalho também não sabe necessariamente todos os passos, né? Então a gente, nem a sua família. Então é essencial que a gente possa conversar sobre isso, né? E algo que, na verdade, eu pratico já há muito tempo em família, que eu queria compartilhar, que foi a solução que a gente tem encontrado para nos fortalecermos também nesse período, é estabelecer tempos especiais de convívio, refeições onde não há mediação tecnológica, onde a gente conversa sobre vivências ou lembra histórias que nos constituem, ou atividades ainda mediadoras, como jogos, ou ainda uma atividade física que seja possível ser realizada, né, em segurança, nesse contexto de pandemia, mas são momentos, né, embora a circunstância tensa, é possível ter momentos de vínculo, momentos de leveza, momentos de aproximação, de valorização de quem está por perto. Então, o convite é a gente olhar quem você é, quem é a sua família, quem está por perto de você e que marcas você está deixando na existência dessas pessoas nesse momento tão marcante da história de todos nós, né? Qual é a marca? É a da ausência ou é da irritação ou ainda de uma reclamação constante que evidencia uma insuficiência sua e também de todo mundo que está em volta, né? O que a gente tem exigido de nós mesmos e da nossa família e também dos nossos chefes, dos nossos líderes, dos nossos companheiros de trabalho, né? Então, é um momento que solicita mais gentileza, um olhar mais atento para os nossos próprios sentimentos e também para aqueles que estão por perto. E aí, Arthur, como é que essas ideias conversam aí com esse momento para você? Você falou coisas muito lindas e que eu assino embaixo de todas, com toda certeza. Mas até por uma questão assim, para fechamento, eu vou trazer um pouquinho de um lado prático também, pode ser? Eu sei que não tem Claro. receita de bolo, como você falou, mas às vezes algumas coisas para a gente esclarecer também, né? Eu gosto sempre um pouquinho de uma base sólida do que a gente pode fazer, né? Eu vi não vai dar tempo de ler aqui alguns comentários, mas unindo o que você falou com alguns comentários, né? Entender essa divisão de tempo, né? Que não precisa ser 880 ou trabalho ou família, né? Todo mundo está nessa situação. A gente é substituível no trabalho, tá? Mas eles vão substituir por uma pessoa que também tem esses problemas, né? Não é só a gente que está tendo esse tipo de coisa. Então é importante a gente considerar essas limitações e pensar, ter esse tempo de qualidade nas nossas relações também, ter um tempo de qualidade para nós, opa, ela desligou aqui, para além das nossas relações, né? Porque a gente precisa ter essa automanutenção, esse lazer, uma atividade física, alguma coisa assim. E a gente não vai dar conta do resto se a gente não estiver cuidando da gente, né? É legal também, se a gente está empresarializando um pouco a vida, por que a gente não aproveita um lado positivo disso tudo e pensa, então vamos organizar legal meus horários aqui, vamos usar técnicas avançadas de organização do meu tempo e de saber priorizar bem as coisas, né? Quais são as prioridades para mim? E ser sincero com você, né? Porque vai exigir sacrifícios qualquer que seja a sua escolha. Mas quais são as escolhas que você está a fim de fazer e o que você está a fim de fazer? Tem a roda da vida, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, né? Você aí na faculdade, eu na clínica, dei uma olhada na internet, muito bacana, né? Até Buscar... sobre... Pode falar. Desculpa, só uma dica sobre a Roda da Vida. Nós acabamos de postar aqui no Instagram e também está no site do FPR Convida um vídeo de ilustração que segue com desenhos que trazem essa reflexão sobre as possibilidades de escolha das diversas dimensões da vida e a relação entre trabalho e saúde mental. E que perpassa essa questão também da relação trabalho e família, que a gente recomenda, então, como um material que vocês podem consultar sobre o tema
que o Arthur está falando. E aproveitando que eu te interrompi, Arthur, eu quero ressaltar que a Juruá está concedendo 20% de desconto no livro, num código da promoção, que é a Live 20, até o final do mês. Então, tem poucos dias aí para você aproveitar. Divulgue também para quem te interessa. É um livro muito bem fundamentado academicamente, mas tem uma linguagem acessível, então vale aí tanto para profissionais de direito, de psicologia, mas também para você que quer refletir um pouco sobre essa relação trabalho e família. Eu quero agradecer a participação aqui do pessoal que está nos acompanhando e compartilhando, né? O Marcos nos traz a história, a experiência dele da definição de horários de trabalho e horários para desligar e curtir a esposa. Nem sempre isso dá certo, ele fala de fato, mas insistir em programar isso, né? Um posicionamento para dizer isso é importante para mim. Porque afinal, gente, se algo importa na tua vida, ela precisa existir no seu tempo e no seu espaço, né, cotidiano. Então, o que você quer que se mantenha vivo na sua existência depois e durante, né, esse período? Então, isso precisa existir. Precisamos encontrar novas formas para isso existir. E nós estamos aí seguindo para o final da nossa conversa de hoje. São muitos pontos, aqui é apenas, né, algumas reflexões compartilhadas, uma conversa, né, acompanhada com todos vocês que muito nos alegram. Segue aí o nosso e-mail, o FPR Convida, para que vocês também possam fazer contato conosco. Sigam o Arthur também aí nas redes sociais. E quero deixar essa palavra, então, mais um espacinho para o Arthur deixar aí mais um recado para vocês. Esse pensamento que você falou é muito importante, né? E é importante a gente pensar duas coisas, uma reflexão final. Qual que é o nosso espaço, qual que é o nosso papel no trabalho e qual que é o papel do trabalho na nossa vida, né? São duas reflexões que a gente tem que estar constantemente fazendo para conseguir entender o que está acontecendo com a gente e ver o nosso caminho. E eu queria agradecer, então, pela participação, agradecer a todo mundo que participou, que viu, que vai estar assistindo isso aqui depois, que comentou, né? E obrigado a toda a equipe, a Liz, por estar me permitindo esse momento aqui. Sempre muito especial. Obrigada, Arthur. Uma alegria compartilhar com os psicólogos, né, que já foram meus alunos. O Arthur é um deles que eu guardo com muito carinho e mantenho essa relação com muito carinho. A todos vocês que nos acompanham, sigam conosco nas redes sociais do FPR Convida. Aos alunos da UFPR, fiquem atentos, nós teremos atividades muito especiais voltadas a vocês. E lembre-se, vocês não estão sozinhos. Você importa, a sua família importa. E é por não estar sozinha que é possível termos essa live acontecendo. Eu quero aqui deixar um registro especial de gratidão a toda a equipe do Convida deste ano, do ano passado, né? Que são grupos diferentes, que acreditam também que é possível termos relações que nos fortalecem, que nos dão sentido e que a gente pode suportar uns aos outros emocionalmente nesse tempo, nos fortalecer e compartilhar nos encontros, né, significativos. E eu espero que esse encontro tenha deixado uma marca e que tenha espalhado e te entregue de alguma forma uma semente de esperança, de inspiração e de um olhar com carinho para você, para a tua família, para os seus, para a sua vida e também para o seu trabalho. Porque o trabalho pode também ser esse lugar que nos fortalece, que nos traz alegria, reconhecimento e uma marca, né? Que permite a gente deixar também uma marca pessoal nessa existência, de uma entrega. Então, é acreditando nisso tudo que a gente abriu esse diálogo, principalmente para nos lembrar que o nosso trabalho importa, que as nossas relações importam e que há um lugar de responsabilidade de como eu escolho me colocar em cada oportunidade ou cada desafio que a vida coloca. E ter problemas, conflitos, isso faz parte da existência. Não deixa isso tirar a tua capacidade de gratidão e de ter momentos de alegria com aqueles que lhe são caros. E aproveite para reconhecer as mulheres que estão por perto. E também a sua família nesse mês, que tem Dia das Mães, que tem também o Dia Internacional da Família, e nos acompanhe, que nós temos muitas atividades para
para falarmos ainda sobre isso. Então, lembre-se, vocês importam. Obrigada, Arthur. E eu quero deixar também um abraço especial para o meu esposo, que sempre me acompanhou e que todos esses projetos de trabalho só são possíveis porque ele também acredita, porque ele também apoia, né? E não só ele, mas eu também tive muito apoio dos meus pais, a quem eu também agradeço, né? E então, nunca estamos sozinhos nesses lugares. Sempre tem muita gente conosco confiando também nesse trabalho. Agradecemos a todos, então, por estarmos nos acompanhando, por estarem acompanhando e compartilhem se isso fez sentido para você e trouxe alguma semente de inspiração, passe a outros também. Obrigada por nos acompanhar, Arthur. Um abraço carinhoso para você, para os seus queridos também, para sua esposa. Com toda certeza. E um abraço para você e para o seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.